Agora vão vir uma série de promessas de Deus para nós. Olha só quantas são as promessas de Deus feitas ao seu povo, que se cumpriram naquele contexto e que continuam a ser promessas de Deus para mim e para você. Então, se você se coloca na palma da mão de Deus, na perspectiva de Deus, você precisa conhecer o que Ele quer fazer, o que representa essa misericórdia e a graça dEle. E eu queria começar a colocar para você esse texto no versículo 20 do capítulo 30 de Isaías, e diz assim: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Ele introduz essa série de promessas, afirmando que o pão da adversidade e a água do sofrimento também estão sob o controle dele. Por isso ele pode intervir na vida de todos quantos buscarem ao Deus vivo. A crise que está na minha vida, na tua vida, continua na mão de Deus. Então a gente tem que aprender que a gente tem que voltar para o Senhor. É interessante que quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a estudar o capítulo 30 de Isaías por causa desse versículo, versículo 20. O pão do sofrimento, não é isso que está aí? É isso mesmo, pão do sofrimento e a água da aflição, não é? Tem textos que são um pouquinho diferentes, diz a água da angústia, tá? E quando eu li esse texto, sabe aquela coisa que desperta? Eu falei assim, como é que é esse negócio? Né? Como é que funciona esse negócio do pão do sofrimento, a água da aflição? E eu comecei a ler uma série de comentários a respeito desse assunto. E tem duas grandes vertentes para tentar explicar esse texto. A primeira grande vertente que os comentaristas têm para explicar para a gente, diz assim: olha, às vezes no meio da jornada, a gente tem que passar e comer o pão do sofrimento. E mesmo assim, Deus está dando o pão do sofrimento, faz parte da nossa história. E às vezes a gente tem que beber a água da aflição, e faz parte da nossa história. Mas o Senhor vai se revelar, mesmo quando a gente tem que comer o pão do sofrimento e a água da aflição. Segunda vertente de alguns comentaristas é um pouquinho diferente, diz assim: mesmo que você esteja sofrendo, você vai ter pão no sofrimento. Ele muda a preposição, do para no, tá? E aí diz, você vai ter pão no sofrimento, e mesmo que você esteja morrendo de sede, não é? Você vai ter água no tempo da sua aflição. E aí alguns usam o paralelo, não é, do deserto para dizer que o maná caía, era pão no sofrimento, não é? E a água que brotava da rocha era água, não é, no meio da aflição. Sabe, eu fiquei lendo e falei assim, sabe que eu não sei, eu não sou tão especialista em hebraico para saber se era no ou do, eu fiquei enrolado com aquilo, eu acho que você também ficaria, não é? Mas uma coisa eu sei, o final do versículo, que quando a gente está comendo o pão do sofrimento e a água da aflição, Deus continua no controle, e Ele se revela para nós, se nós estamos na palma da mão dEle. E esse é o contexto, e aí essa palavra vai começar a dizer para a gente como é que Deus se revela. Primeira coisa que ele diz aqui, vem logo no versículo 20, diz assim: o seu mestre não se esconderá mais, e com os seus próprios olhos você o verá. Enquanto nós estamos seguindo os nossos próprios caminhos, Deus não pode abençoar a nossa vida. Enquanto você estiver rejeitando a sua palavra, e rejeitando os profetas que proclamam a sua palavra, a obstinação que está dentro de nós não permite que nós vejamos a Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação
entre nós e o nosso Deus. E algumas vezes as nossas orações não podem ser atendidas. É interessante como Jesus explicou isso de uma maneira tão simples. Ele disse assim: se o teu filho estiver vendo um bichinho se mexer, e disser assim: papai, me dá esse peixinho para comer, e você vê que aquilo não é um peixinho, é uma cobra, você daria a cobra para ele? Não, não daria. Aí Jesus diz assim: se o teu filho pequenininho visse um seixo, uma pedra de rio, e dissesse: pai, que pãozinho bonito é aquele, marronzinho, me dá um pedacinho para eu comer. Você acha que o pai ia dar pedra para o filho comer? Não. Então Jesus diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o seu Espírito Santo. Há orações que Deus não pode atender, e às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus coisas que Ele não vai nos dar. Não é apenas porque Ele é o soberano, porque Ele faz só o que Ele quer, é porque Ele conhece todas as coisas, e Ele não vai nos dar aquilo que possa ser mal para a nossa vida. Se o teu filho adolescente dissesse assim: papai, eu estou sofrendo uma série de problemas na escola, o senhor compra para mim um revólver, que eu vou resolver o problema. Você compraria o revólver? Às vezes a gente está fazendo orações assim, e a gente está comendo o pão do sofrimento, a água da angústia, e a gente está dizendo: Deus, o Senhor não me responde. Ele diz assim: eu estou te respondendo, eu quero me revelar para você, mas deixa eu cuidar da tua vida do jeito certo. Mas a promessa de Deus é a seguinte: quando a gente se coloca na mão de Deus, ainda que a gente esteja comendo o pão do sofrimento e bebendo a água da angústia, Ele se revela para nós. Ele está do nosso lado, Ele fala conosco, Ele diz qual é o próximo passo, e essa é a primeira bênção. Você vai ver a Deus, você vai sentir a Deus, você vai ser conduzido pelo Todo-Poderoso, passo a passo, na direção do projeto que Ele tem para você. Segunda bênção prometida aqui pelo Senhor, Ele diz assim: o Senhor não apenas vai se revelar, mas Ele vai falar com você. Diz assim o verso 21, se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Olha que figura tremenda. Ele diz assim: Deus não apenas vai revelar para você a presença dele, a majestade dele, mas você vai estar seguindo o caminho. E como você e eu somos enrolados, complicados, pode dizer para quem está: você é enrolado. Aí você responde: e você é complicado, porque tudo isso é verdade, né? É assim que funciona a nossa vida. E às vezes a gente está seguindo o caminho, o Senhor já nos orientou, deu-nos a direção, diz: segura na minha mão que eu vou com você, e a gente dá uma soltadinha na mão, e a gente vai um pouquinho para a esquerda, ele diz assim: oi, está fora, vem para cá. A gente continua no caminho certo, e a gente vai um pouquinho para a direita, ele está no caminho errado, volta para cá. E Deus está dizendo assim para o seu povo: olha, a minha presença vai ser algo tão sério na vida de vocês, que até quando vocês começarem a tentar se desviar do caminho, eu vou falar com vocês. Uma das coisas mais preciosas da comunhão do Espírito é poder ouvir a voz de Deus.
é perceber a presença do Senhor, mas ter discernimento, Deus falar claramente conosco, ensinar para a gente o próximo passo. Eu costumo dizer que Deus não nos dá um mapa, Ele diz vem comigo, mas Ele diz fica aqui, espera, segue o próximo passo, faz assim. E é nesse caminhar com Deus que a gente vai aprendendo as coisas tremendas da sua graça. Algumas vezes a gente faz coisa errada, e o Senhor diz assim, volta lá, pede perdão, se acerta. E a gente vai meio assim, mas a gente ouviu a voz de Deus. E quando a gente pede perdão, a gente se acerta, Deus abençoa. E a gente vai seguindo a rota e vai percebendo a voz do Senhor. Eu achei tremendo isso aqui. Nós vamos colocando a nossa vida na presença do Senhor, na mão de Deus, ouvimos a sua voz, recebemos orientação, Ele aponta o caminho, e essa é a grande diferença. Eu vou parar de comer o pão das dores e beber a água da aflição quando eu estiver na rota de Deus, ouvindo o que Deus tem para mim. Mas se eu sou desobediente, eu fico dando voltas pelo caminho. Terceira bênção de Deus, e essa bênção é uma coleção de bênção. Ele diz assim: nada faltará na sua vida, porque Ele vai cuidar de você. Tem um salmo, né? Você lembra desse salmo? Salmo 23, será que você consegue dizer de cor? O Senhor é o meu pastor. Vamos falar de novo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E exatamente isso que o profeta está falando aqui. Olha, o Senhor vai estar ouvindo a sua oração, o Senhor vai falar com você e nada vai faltar para você. E olha só como está escrito aqui, tem vários versículos e a gente vai aprender. E ele vai dizer assim: nada vai faltar, porque não vai faltar para você, primeiro, consolação. Olha só o que diz o verso 19: povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês, Ele os ouvirá e atenderá. Olha, queridos, que coisa tremenda. Quando a gente aprende a caminhar no caminho do Senhor, ouvir a voz de Deus, não vai faltar a consolação do Senhor na nossa vida. Quem já teve aqui uma crise de ansiedade? Seja corajoso, levanta a mão. Crise de ansiedade. Deixa eu levantar as duas. Eu tenho um jeito de ser. Eu gosto muito de tentar conhecer a realidade que eu vivo da melhor maneira que eu possa e ter os meus planos, plano A, B, C, D, E. Eu sempre trabalho assim. E para a gente ter os planos, a gente tem que tentar prever as situações. E uma das grandes causas da ansiedade é quando a gente quer prever o futuro. Então eu vou levantar minhas duas mãos. Eu tenho as minhas desculpas para fazer isso. Eu digo, eu sou realista. Eu quero ter o mínimo de controle possível, Mas isso gera ansiedade, porque ninguém conhece o futuro. E muitas vezes a verdadeira consolação de Deus vem quando eu vou e me tranco no meu quarto para orar e começo a colocar as coisas que estão na minha cabeça, e o Espírito diz assim: joga tudo fora aqui e confia no que eu vou fazer hoje. Basta para cada dia o seu mal. E aí a consolação de Deus vem, porque Ele vai me dar solução para hoje. E aí eu vou para outro dia de novo para a minha sala de oração, com o meu coração daquele jeito outra vez. Que miserável homem eu sou, mas eu sou assim, é verdade. E é ali, na presença do Senhor, que não me falta consolação. Está entendendo? E Deus está dizendo: anda comigo,
Porque eu não somente vou me revelar a você, vou falar com você, mas não vai faltar consolação para você, porque eu vou ouvir a sua oração e vou responder a sua oração. É a resposta de Deus que nos dá segurança. E a resposta de Deus nem sempre é do jeito que eu imagino que ela vai ser. E sabe o que é tremendo? É que quanto mais inusitada é a resposta de Deus, mais maravilhosa ela é. E Ele revela para mim que Ele está no controle e que eu não tenho o controle. Cada vez que a gente vai para essa sala de oração na presença de Deus, colocando a vida da gente na mão de Deus, a gente redescobre que não tem controle de absolutamente nada. Mas tem um Deus vivo que tem todo o controle na sua mão. Nada vai faltar, nem consolação. Mas ele continua, ele vai dizer assim: não vai faltar. Versículos 23 e 24: quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva, e as colheitas serão boas, haverá muito pasto para o gado, e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Deus está dizendo assim: não vai faltar provisão. Não vai faltar provisão. Há algumas coisas que a gente vai ter que aprender ao longo da vida, e são as marcas que Deus constrói na vida da gente, que nos dão segurança. Os tempos de adolescência e juventude na minha vida foram tempos muito difíceis, mas muito difíceis, financeiramente falando, muito difíceis. Não é? Eu me lembro de um dia que eu estava já namorando a Cleusa, não é? E aí a gente foi tomar um lanche, mas eu era o cara mais duro que tinha na face da terra. Eu andava com um passe escolar para ir e outro para voltar, mais nada. E aí ela pagou o lanche, não teve jeito. E a gente voltou, e ela passou pela roleta do ônibus, não é? E entrou, e eu fiquei parado na roleta e disse: eu não tenho nem o passe. Ela disse: eu gastei todo o dinheiro no lanche. E ela envergonhada, vermelha assim, né? E eu ali parado lá, o cobrador olhando para mim, todo mundo assim olhando. Aí um cidadão bondoso, né, olhou e disse assim: pode passar que eu pago. Pagou lá a passagem dos dois. Eu sentei feliz da vida, graças a Deus tem uma boa alma aqui, né? E ela disse: eu não fico nesse ônibus, vamos descer no próximo ponto. Que é isso, mulher? Vai ser uma desfeita para o homem que pagou. Mas eu estou morrendo de vergonha. Nós vamos descer agora. E não teve quem segurasse a mulher. Nós descemos no ponto seguinte e andamos acho que 3 ou 4 quilômetros para chegar em casa. E às vezes, por causa disso, por causa dessas dificuldades financeiras, eu era uma pessoa tremendamente preocupada com grana, com suprimento. Mas Deus é tremendo, e Ele vai ensinando a gente a confiar nele, a descansar nele. Não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, não tenha que correr atrás do sustento, mas a gente vai aprender que tudo provém da mão de Deus. E aí eu tive que aprender algumas coisas na minha vida. Eu aprendi a lição do dízimo, depois aprendi a lição das ofertas alçadas, porque cada vez que a gente vai aprendendo uma lição dessa, a gente está dizendo que confia mais ainda na provisão de Deus. Depois Deus foi me ensinando a não apenas fazer dízimos e ofertas, mas foi me ensinando a cuidar de pessoas. Então esporadicamente eu dava uma oferta para alguém. Depois Deus foi me ensinando que eu tinha que cuidar de uma maneira mais responsável de pessoas. Daí tive que cuidar dos meus familiares, e a gente vai aprendendo com isso. E depois Deus diz assim: não para aí, continua.
E aí hoje eu aprendi a cuidar, além da minha família, de outras pessoas. E quando eu falo cuidar, não estou falando de dar uma oferta, mas é mensalmente contribuir com aquela família durante anos, tá? Para um projeto que Deus colocou no meu coração com aquela família. Mas eu só consegui fazer isso quando eu descobri que a provisão vem de Deus. E não nos falta a provisão de Deus. Nas situações mais complicadas da vida, não nos falta a provisão de Deus. Nesse tempo de enfermidade da Cleusa, o que eu já vivi de milagres de Deus. Milagres. Ela precisava tomar um remédio que vinha da Inglaterra, custava 2.800 libras cada caixinha desse remédio. Faz a conta. Quanto está a libra hoje? 5 e quanto? 5,80. O que é isso? Quase 15 mil reais, dá 14 mil reais. Uma caixinha. Enquanto ela precisou tomar esse remédio, Deus mandou provisão. E sabe o que é tremendo? Mandava entregar na minha casa, vinha gente com a remédio na mão assim. Porque Deus dá a provisão. Quando precisou tomar uma outra medicação, e eu falei com o médico, disse assim, eu vou tentar na saúde pública do Paraná. Ele deu uma risadinha e disse, não vai conseguir. Eu falei, mas deixa eu tentar. Em 30 minutos por telefone eu consegui o remédio. Ele disse, por telefone? Eu falei, porque Deus é bom. Como é que é? Sabe o que a gente vai aprender quando a vida da gente está na mão de Deus? É que Deus é o dono da provisão. E essa provisão, ela é cuidado do Deus que nada nos falta. Ele não é uma provisão para você ficar rico, fazer o que você quiser. Ao contrário, a Bíblia vai dizer que quanto mais Ele coloca nas nossas mãos, é para a gente aprender a ter o coração de Deus e repartir. E quanto mais eu seguro, menos Deus dá. Porque o que Deus quer é forjar na gente o coração dEle, o jeito dEle. Mas eu não estou falando isso para falar para você dar dízimo. Isso aí você vai ter que aprender caminhando com Deus. Eu estou falando porque quando a gente coloca a vida na mão de Deus, a gente vai aprendendo a confiar nele. Não falta consolação e não falta provisão. Não falta provisão, porque o Senhor vai te dar. Eu não estou dizendo que você não vai passar por luta, por aflição, por dificuldade. Não vai ter dia que você vai fazer várias vezes as suas contas. Mas sabe, você vai descobrir que Deus está no controle. E você vai esperar as misericórdias de Deus. Às vezes Deus vai abençoar a sua mão por um trabalho. E você vai realizar aquele trabalho. E diz assim, Deus é que abriu essa porta, louvado seja Deus. Outras vezes, Deus naquele momento de angústia vai fazer o que aconteceu comigo. Um cara lá da Inglaterra vai trazer aqui. Pois a igreja disse, nós vamos te ajudar. Deus tem os seus jeitos de fazer. Eu não sei qual é o jeito de Deus, mas eu sei que Ele está no controle e a provisão vem dEle, se você estiver na mão do Senhor. O que mais Deus vai prometer aqui nesse texto? Não vai faltar proteção de Deus. Olha só, versículos 31 a 33, diz assim, os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor e ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com os seus bastão, e Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ele está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. Eu acho tremendo isso aqui, não dá tempo de eu estudar todas essas expressões, mas há uma aqui que chama a minha atenção. Ao som do tambor e das liras, tá? Ele está dizendo que enquanto o povo estaria adorando a Deus,
enquanto os músicos, porque os músicos daquele tempo trabalhavam na casa do Senhor, estivessem tocando, Deus estaria protegendo o seu povo dos inimigos. Lembra da história que eu contei aqui dos ratinhos da semana passada? Foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o povo adorava a Deus, enquanto o povo celebrava confiadamente no Senhor e não sabia qual seria o jeito de Deus, a resposta de Deus, Deus estava trabalhando. E quantas vezes na minha vida e na tua vida você não vai entender o que Deus fez? Eu tenho um amigo que diz assim: se você pode explicar tudo o que está acontecendo na tua vida, então Deus não está fazendo nada. Agora, quando você não consegue explicar o que está acontecendo, é porque algo tremendo da bondade de Deus está acontecendo na tua vida. Ele dizia assim: pastor, se você pode explicar tudo o que está acontecendo no seu ministério, então Deus não está agindo na tua igreja. Mas se você não consegue explicar o que Deus está fazendo, então algo tremendo de Deus está acontecendo aqui entre nós. Esse ano foi algo tremendo de Deus. Eu estava orando outro dia e disse assim: Senhor, que coisa tremenda. Esse foi o ano mais complicado na minha vida e que eu menos trabalhei, que as coisas aconteciam tão rapidamente e eu não conseguia. O meu ritmo de trabalho mudou, meu jeito de fazer mudou. E quando eu recebi os relatórios agora no começo desse ano, o Marcílio me apresentou os relatórios finais, eu quero dizer para você que esse foi o melhor ano de crescimento da igreja. Nós recebemos como novos membros dessa igreja 1.248 pessoas ao longo desse ano. E eu olhei para cima e disse: Senhor, eu não sei explicar, a não ser a grandeza do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando a gente anda na mão de Deus, a gente não vai conseguir explicar todos os detalhes da nossa vida, mas a bênção de Deus vai se revelar sobre nós. Presta atenção, eu não estou dizendo que não virão dias de comer pão de tristezas, né? Pão de sofrimento, nem beber a água da aflição, mas que mesmo nesses dias o Senhor vai revelar a proteção dEle. Anda com o Senhor, anda com o Senhor. Essa é a palavra que Isaías está dando de encorajamento para eles. Mas não é somente proteção que ele está prometendo, está falando aqui. Ele diz assim, verso 26, quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. E aí o Senhor está dizendo assim: olha, nada vai faltar, não vai faltar cura. E essa palavra cura aqui nesse texto é uma ideia de restauração. Restauração de Deus, na sua palavra, no seu sentido mais completo. Deus vai intervir na nossa vida e vai produzir restauração física, restauração emocional, restauração familiar, restauração, porque o Deus Todo-Poderoso está agindo na nossa vida. Ele pega os caquinhos e transforma em obra de arte. Ele pega a nossa vida do jeito que está e vai fazendo coisas que a gente não consegue explicar. E a restauração do Senhor vem. Deus pega o seu filho, onde ele está, e arranca, carrega nos braços e restaura. Quero lembrar da história do filho pródigo de novo. Ele chega todo arrebentado, todo quebrado, com a roupa suja, fedido, sem herança, sem nada, tendo problema com seu irmão. Você vai ver o final da história, o irmão está morrendo de ciúmes dele, porque o pai o recebe, e ainda coloca um anel nele, que representa que ele voltou a ser filho, com todos os direitos. E o outro filho diz assim: não é justo, porque ele torrou toda a herança dele, agora eu vou dividir de novo. Não é justo.
E o pai vai dizer: filho, você não entendeu nada, teu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido, foi achado, e você sempre esteve comigo e é dono de tudo, porque eu e você participamos do mesmo reino. Mas o que é importante nessa história é que aquele menino todo quebrado foi restaurado. Não vai faltar cura, não vai faltar restauração, não vai faltar o mover de Deus na nossa vida. E de repente a gente começa a ver os processos do Senhor acontecendo. Tem um casal que está conosco aqui, eu acho que eu os vi aqui, estão aqui. E eu me lembro que quando Deus começou a obra na vida deles, eu fiquei surpreso pela maneira como Deus foi produzindo restauração. Uma vida muito quebrada, em vários aspectos quebrados, família quebrada, filhos, uma série de aspectos quebrados. E aí começa um processo de conversão, primeiro pelas filhas, não é? Depois Deus alcança o coração da família de uma maneira diferenciada, já o casamento feito dos dois lados, separados e recasados. E eu chego numa quarta-feira, nunca vou me esquecer, numa quarta-feira, no culto de oração, que é um grupo menor de pessoas, e tem um banco da igreja lotadinho assim. E eu olhei aquilo e falei: Senhor, não estou entendendo nada. Porque estava ali, não é? As filhas, o filho, a ex-mulher com o novo marido, não é? A nova esposa e o antigo marido, e assim vai todo mundo sentadinho junto do mesmo banco. Eu falei: Senhor, não estou entendendo nada. E eu tenho acompanhado essa família há muitos anos, tem seus altos e baixos como por todo mundo, mas é impossível não dizer que a restauração de Deus passou por aquela casa. E até os cacos quebrados e estilhaçados Deus está transformando em obra de arte. E eles são testemunha disso, estão aqui com a gente. Às vezes eu tenho que puxar a orelha, né? Mas Deus é fiel e faz coisas tremendas. Sabe, queridos, quando a gente anda com o Senhor, não falta restauração, não falta cura, porque Deus vai tratando a nossa vida dia a dia. Algumas vezes essa cura é milagrosa e vem no nosso corpo. Outras vezes essa cura é milagrosa e vem no nosso coração. Outras vezes essa cura é milagrosa porque Ele simplesmente nos ensina a viver melhor nessa vida. Eu nunca vou me esquecer da cartinha que eu recebi da Jaqueline, aquela moça que tem paralisia cerebral, e de vez em quando ela canta aqui na igreja, né? E quem já ouviu a Jaqueline cantando aqui? A maioria de vocês. Nós fizemos um culto aqui e a Jaqueline me entregou uma cartinha, e vocês viram a dificuldade que essa moça tem, não é? Tremenda. E ela escreveu nessa cartinha mais ou menos assim: durante muito tempo eu imaginei que só podia ser usada por Deus e só poderia ser uma bênção se Deus curasse a minha enfermidade. Por isso eu fiquei em compasso de espera a minha vida toda, aguardando a minha cura. Mas nesses últimos tempos, Deus me mostrou que eu sou maior testemunho para a glória de Deus, sendo útil para o seu reino do jeito do que eu sou, do que se eu tivesse curado. Por isso eu quero agradecer a Deus, quero agradecer essa igreja. E assim foi que ela foi colocando a sua cartinha, mais ou menos assim ela escreveu: não falta restauração. Tremendo, né? E aí, meu tempo acabou. Esse texto vai falar para a gente mais duas coisas, eu só vou citar. Verso 29:
Vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. Não vai faltar louvor nos teus lábios, porque as coisas tremendas de Deus vão provocar algo novo no teu coração. E a Bíblia vai chamar isso de cântico novo, aquilo que vem dentro da alma e brota na presença de Deus. Verso 22 vai dizer assim: vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora, como se fossem coisas impuras, e vocês dirão a eles: fora daqui. E aí a gente vai descobrir que quando a gente vive nessa presença de Deus, não vai faltar para a gente santificação. Naquele contexto, o grande problema de Judá e Israel era a influência dos povos ao redor na adoração de ídolos. E ele vai dizer: olha, quando vocês descobrirem o poder do Deus verdadeiro, quem vai querer fazer oração para ídolo que não funciona? Que é um pedaço de madeira revestido de prata, ou revestido de ouro, ou às vezes nem revestido que não tem pernas para andar, diz a Bíblia, não tem boca para falar e que precisa ser carregado. Mas você vai adorar o Deus vivo e verdadeiro, porque você conhece, Ele se revela para você. E eu diria mais, a gente vai aprendendo a lançar fora o que não presta da nossa vida, porque a gente não quer perder a bênção de andar na presença de Deus, e aí não falta santificação. Queridos, quando a gente anda no caminho do Senhor, se coloca na mão dEle, não falta a revelação da presença de Deus, não falta de jeito nenhum a manifestação da palavra de Deus, não falta de jeito nenhum consolação, suprimento, restauração, louvor e santificação. Nessa noite eu queria orar com você. O Senhor é o meu pastor. Diz de novo: o Senhor. Está feio ainda, vamos dizer outra vez. Aleluia. Aleluia. Mas tem um segredo: o Senhor é o meu pastor. A gente precisa se colocar na palma da mão de Deus, e estando lá, pode perceber na tua vida, no dia da ansiedade, entra no teu quarto e fala com Deus, Ele vai se revelar para você. No dia do pão, do sofrimento, da água, da aflição, nem que tiver que cair maná do céu vai cair, nem que a água tenha que brotar da rocha vai vir, e o suprimento de Deus vai chegar, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. E se você é um servo de Deus, olha para trás na tua história e veja quantas vezes Ele já fez isso com você. Quantas vezes? Na hora que você achou que não ia aguentar mais, o Senhor estava lá. Na hora que você achou que Deus se esqueceu de você, Ele de alguma maneira revelou que estava do teu lado. Anda com Deus, anda com Deus, coloca a tua vida na mão de Deus. Hoje eu queria orar de duas maneiras com você. A primeira, dá meia volta para andar com Deus. Se você está tentando perambular por esses caminhos da vida, você precisa fazer uma entrega da tua vida para o Senhor. Entregar a tua vida, eu digo com casca e tudo, porque tem gente que é casquenta, e a maioria de nós somos casquentos. Eu sou casquento. Deus tem que descascar às vezes, porque é dura a casca, teimoso que só. Hoje a minha mulher estava dizendo: sabe qual é o seu defeito? Você é teimoso. Eu disse: não sou teimoso, sou determinado.
Não é assim? Mas a gente se entrega na mão de Deus do jeito que está e deixa Ele fazer algo novo na nossa vida. Então, se você ainda não se entregou ao Senhor, hoje é o teu dia. Eu quero chamar você para a gente fazer essa entrega. Quero orar por pessoas aqui nessa noite, porque às vezes no meio das crises a gente começa a ouvir muitas vozes. Senaqueribe escreveu uma carta para o rei Ezequias dizendo: você acha que Deus vai fazer alguma coisa por você? O Deus desse povo não fez nada, o Deus daquele povo não fez nada, o Deus daquele outro povo não fez nada, e vai ser a mesma coisa com você, não vai acontecer nada. E aí Ezequias, ouvindo aquelas vozes e o povo entrando em angústia, porque ele falou publicamente para todo mundo que estava nos muros ouvir, ele entra no templo, na casa de Deus, e diz: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der uma resposta. E ele segurou nas pontas do altar, diz a Bíblia, e diz: Senhor, olha as cartas, olha o povo. E aí Deus toca o coração de Isaías. Isaías sai do lugar em que ele está e vai para o templo, e diz assim: Ezequias, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração, e Ele te promete que essa noite, sem você pegar em arco, sem pegar em flecha, sem pegar em escudo, o Senhor vai libertar o seu povo e vai lhe dar a vitória. Ezequias tinha feito uma promessa: não saio daqui enquanto o Senhor não me mandar a resposta. O Senhor mandou a resposta, ele foi embora. E na manhã seguinte as portas da cidade foram abertas, porque os ratinhos trabalharam na madrugada. Que Deus tremendo é esse! Então eu quero convidar você para esse segundo apelo. Você que um dia já colocou a sua vida na mão de Deus, mas que você está ouvindo tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes, que você está perdido no teu contexto. Eu quero convidar você a segurar nas pontas do altar e dizer: não saio daqui sem a tua resposta. E Deus vai ministrar a graça dele sobre a tua vida, assim como ministrou na vida de Ezequias, tem ministrado na minha vida. E Ele vai se revelar para você, porque a gente se coloca na palma da mão de Deus. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando com você para fazer uma entrega da sua vida, vai saindo do seu lugar e vem para cá. Se hoje o Senhor está falando para você, você está ouvindo muitas vozes, eu quero revelar a minha voz para você. Segura aqui na minha mão, não é nem na ponta do altar, na minha mão, porque eu vou me revelar a você. Então vai saindo do seu lugar agora, que eu quero orar com você. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Estiver lá na galeria, vai vindo para cá, a gente vai orar junto, vai falar com Deus agora, vai se colocar na presença do Todo-Poderoso, daquele que faz promessas para a gente. E a gente vai ouvir as promessas de Deus e ver as promessas de Deus na nossa vida. Então vai saindo, vem para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, responde. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Eu não sei como, mas deixa Deus ser Deus na tua vida. E a gente diz: Senhor, eu estou aqui. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, o Senhor prometeu que nada vai faltar, então tenha misericórdia de mim. E a gente vai buscar a face do Senhor, a face do Senhor. Sabe, essa revelação da presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Toda a diferença. E a gente vai aprender a confiar nesse Deus que se revela, que toca o nosso coração, que guia a nossa vida, que nos sustenta. Ele sustenta a gente de uma maneira extraordinária. Ele sustenta a gente. Eu não sei explicar quantas vezes na minha vida o sustento de Deus se revelou de maneira tremenda, sobrenatural.
Só graça, não sei explicar. É só graça de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, viu? Todos nós somos filhos amados dele, todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar junto agora, tá? Quantos aqui estão hoje fazendo uma entrega da vida ao Senhor? Estão dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Levanta bem alto a mão aqui que eu quero conhecer. Tem alguns que estão aqui com a mão levantada. Eu vou começar orando por vocês, tá bom? Tá? A entrega é algo tão tremendo. É quando a gente abre a porta do coração pelo lado de dentro e a gente entrega a chave para o Deus vivo, seu dono, e ensinar a gente a viver do jeito dele, tá? Então hoje você vai fazer isso por fé. E como é que a gente faz? A gente primeiro diz quem a gente é. Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia. Então diga isso com as suas palavras: Senhor, eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu quero me arrepender. O que é isso? Eu vou dar meia volta. Eu vivi a minha vida segundo a minha cabeça, mas de agora em diante eu quero viver a minha vida segundo a tua vontade. Eu me entrego e entrego os meus direitos nas tuas mãos. E agora você vai fazer um convite. Diga assim para Jesus: Jesus, senta no trono do meu coração e se torna o dono da minha vida. Ó Pai, tu estás ouvindo a oração desse teu povo e eu quero te pedir: abençoa. Pai, a tua palavra diz que o selo que o Senhor vai colocar nesse acordo, nesse pacto de fé, é o Espírito Santo do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, derrama o teu Espírito Santo para selar esse pacto de fé. E de hoje em diante, o teu Espírito declarar ao espírito dessa pessoa, a alma dessa pessoa: tu és filho amado de Deus. Senhor, coloca na palma da tua mão, sustenta, ampara, fortalece e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa, você está ouvindo muitas vozes, e hoje Deus disse assim: para de ouvir esse monte de vozes, e você vai ouvir a minha voz, do Deus que te sustenta. E então a gente vai ter que fazer algumas entregas também. O que é que está afetando o teu coração? Você está com medo? Está com medo de alguma coisa? Conta para Deus o teu medo. Vai falando aí: Senhor, meu coração está preocupado com isso, está angustiado com aquilo, está vivendo um momento de aflição, de dor, de sofrimento. Fala da tua dor, do teu sofrimento, e pede a intervenção de Deus. Diz para ele: me ensina o próximo passo. Lembra que a gente falou que ele vai dizer: vira para cá, não sai por aí, eu quero ouvir a tua voz, revela a tua presença para mim. Senhor, eu quero orar a tua palavra. O Senhor prometeu que não faltaria cuidado, proteção, suprimento, restauração. Eu estou aqui para pedir: cumpre a tua promessa na minha vida. Quero orar por vocês. Senhor Jesus, tem um povo que está doído aqui, que está comendo, Senhor, o pão do sofrimento e a água da aflição. Nessa hora eu quero te pedir: Senhor Deus Todo-Poderoso, visita esse povo agora, revela a tua presença, revela a tua palavra, responde a oração que está impedida e manifesta a graça do Senhor. E que, Senhor, não falte louvor nesses corações, em reconhecer a grandeza do Senhor, a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, a esperança que vem do Senhor, e que eles possam antever o que o Senhor já está fazendo. Ó Pai, que os anjos do Senhor comecem a se movimentar,
E como Jacó viu a escada e os anjos subindo e descendo, que eles possam perceber o mover dos teus anjos. Mas mais do que isso, assim como Jacó viu o Senhor ao lado dele, que eles possam perceber o Senhor do lado dos teus filhos. Fica com eles, Senhor, e derrama a tua bênção, a tua paz. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. É aquilo que eu oro agora, Pai, no teu nome, Senhor Jesus. Amém.